As chuvas estão caindo no estado do Piauí e o monitoramento do nível da água dos rios já começou, é permanente e agora ela entra num momento de maior atenção dos técnicos, embora nada de alarme, né, gente? Nada de alarmes. Tiago Melo está ao vivo, traz detalhes para nós, direto do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Tiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. O CPRM ele mantém 16 pontos de monitoramento em rios aqui no estado do Piauí. O que foi verificado neste mês de novembro é que apenas 2 desses pontos, o volume de água aumentou acima do que é esperado, acima da média. Em todos os outros 14 pontos, não foi verificado algo que surpreendesse. A situação específica desses 2 pontos ocorre em Prata do Piauí e um ponto de monitoramento na zona rural do município de Esperantina, aqui na região norte. A gente passa a conversar a partir de agora com o Roberto José, que é engenheiro hidrólogo aqui do Serviço Geológico do Brasil, a quem a gente deseja uma boa tarde. O que ocorre nesses 2 pontos específicos, Roberto? Boa tarde, Tiago. Bom, a gente teve aí um período chuvoso um pouco maior, né, nesse início, né? Final de outubro, começo de novembro, do que o esperado, né? Então isso aí provocou um aumento de alguns rios, né, no estado, mas nada assim muito surpreendente como você já colocou, né? Aqui a gente tem um mapa do Piauí que mostra, né, o nosso ponto de monitoramento. No Piauí a chuva ela se distribui no tempo, né? Inicialmente aqui na região sul, começa a chover mais cedo, geralmente é em outubro, e aí ele vai então se deslocando, né? Novembro, começo da chuva, geralmente aqui, né, mais ao centro, até que a gente vai ter o final do período chuvoso, né, se deslocando até maio, mais ou menos aqui na região norte, né? Então a chuva no tempo se distribui nessa direção aqui de sul para norte, né? Então, em geral, esses rios aqui eles vão começar a subir mais cedo do que os rios da região norte, né? Então o que a gente está observando realmente, né, que esses rios aqui, o rio Parnaíba principalmente, né, está mais cheio do que os rios da região norte. Mas, por causa desses eventos chuvosos que a gente teve, a gente observou, então, essa, vamos dizer, uma anomalia, né, em Prata e lá em Fazenda Alegria, que é o nosso posto de monitoramento no interior de Esperantina, em que a vazão que foi observada ficou acima da média, até significativamente. Mas isso não é tão preocupante, porque, na verdade, né, como a gente estava comentando, esses rios que a gente monitora são rios de grandes áreas de contribuição. Então, para que a gente tenha efetivamente uma inundação, a gente precisa de muita chuva, né? Então, normalmente, a gente só vai ter cheias nesses rios, efetivamente, aí já no final de março, abril, né? Normalmente, que é quando a gente já teve toda essa bacia saturada, né? E as vazões, então, ficam significativas. A gente tem aí, a gente está observando alguns pontos, nós temos uma coluna verde e uma coluna vermelha. A maioria dos pontos, a coluna vermelha está acima da coluna verde. Aí, a coluna vermelha se refere à média. Isso, aqui é o que a gente espera em novembro, né? Então, o vermelho é a média esperada e o verde é a média até o dia de hoje. Agora, em Prata, chama muita atenção que o verde superou substancialmente, né, em relação ao vermelho, aí, ao que era esperado. Exato. Aqui a gente tem alguma coisa em torno de 4, né, esperado, choveu, a vazão está em torno de 23, mas como eu disse, isso, apesar de parecer muito, não é tão significativo. Se a gente pegar a situação de Prata, que é essa estação aqui, essa é a vazão máxima que já foi registrada na estação. E esse azulzinho aqui, quase imperceptível, é o que a gente está observando agora. É, quase insignificante. Agora há um chamado risco amarelo, ou alerta amarelo. O que é que isso significa? Bom, o INEMET, ele emite, né, esses alertas em relação à chuva. Então, se você tem um risco de ter uma chuva mais significativa, ele vai, então, fazer essa informação aí, o risco amarelo, o risco laranja, até o risco vermelho, né? Bom, então ele está dizendo que a tendência é que a gente tenha chuvas fortes no Piauí, ainda que não devam provocar grandes inundações, né, que é por isso que está classificado como amarelo. E a gente tem que fazer uma distinção também em termos de resposta à chuva, né? Aqui a gente está falando de grandes bacias, então para a gente ter um problema na bacia grande, a gente precisa de muita precipitação. Mas as bacias pequenas, como é o caso, por exemplo, das bacias urbanas nas cidades, elas podem sofrer inundações com pequenas chuvas, né? Então foi o que a gente observou aí nos últimos eventos, né? Várias cidades tiveram alagamentos devido às chuvas fortes que ocorreram. Então são situações distintas.
Bacias pequenas, você pode ter problema de alagamento, de inundação, né, com chuvas mais concentradas. As bacias grandes, né, que são a nossa área de interesse aqui na CPRM, a gente precisa de muita precipitação, muito tempo para que a gente tenha esse risco de inundação. Bom, diante disso, já se pode dizer que, por exemplo, na região de Prata e ali na região de Esperantino, onde a gente tem o rio Longá, que normalmente é um rio que sobe, que ganha muito volume de forma muito rápida, a população precisa estar atenta em relação a esses pontos isolados ou essas chuvas isoladas que podem elevar o nível muito mais rápido? Bom, então, como eu disse, né, a população, ela... Em termos de rios grandes, né, então como o Longá, o Puti, o Parnaíba, a gente não tem nenhum risco iminente de inundação né, em nenhum local do estado do Piauí. Porque, como eu disse, para que eles enchem, a gente precisa de muita chuva. Geralmente só vai ser favorável, né, possível, no final do período chuvoso. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Ficou muito claro na explicação do técnico que nós temos aí, o Piauí é como se fosse uma espécie de esponja, né? Vai molhando ali, vai molhando, mas precisa muita água para começar a escorrer. Ou seja, boa parte dessa água vai sendo captada pelas bacias, mas não significa dizer que vai inundar. E deu para compreender também que esses rios, eles são alimentados por vários outros pequenos rios. Mas eu queria saber, em relação ao Alto Parnaíba, ali na região mesmo, perto da nascente, como é que está o nível de chuva? Está dentro do esperado e até que ponto ela pode comprometer, por exemplo, a liberação ou não de águas da barragem de Boa Esperança na região de Guadalupe? O Joelson pergunta a respeito da região do Alto Parnaíba, se está dentro do esperado e se pode impactar na questão da vazão de água na barragem lá em Guadalupe. Boa Esperança. O que a gente está observando aí em relação ao Rio Parnaíba é que ele está próximo da média, né? Então, se a gente olhar aqui os pontos de contribuição da barragem de Boa Esperança, todos eles estão bem próximos, ainda que um pouco abaixo. A perspectiva que a gente tem da meteorologia é que esse próximo ano deve ser um ano de laninha. Normalmente, quando a gente tem laninha, as chuvas são mais fortes aqui no Nordeste, o que deve favorecer aí o enchimento da barragem, né? Tá certo. Eu conversei aqui com o Roberto José, ele é engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson?